TV Assembleia. Informação com credibilidade. CCJ aprova derrubada de veto ao projeto que facilita repasse a municípios. Deputado Lissauer Vieira apresenta proposta sobre o tempo de tramitação de processos de licenciamento ambiental em Goiás. Confira agora no Repórter Assembleia. Olá! Projeto de lei de iniciativa do deputado Francisco Júnior, do PSD, foi aprovado em votação ocorrida na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto dispõe sobre a proibição de ligações feitas por empresas de telemarketing fora de horário comercial. Ainda na CCJ, foi derrubado o veto ao projeto de lei de autoria do deputado Cláudio Meirelles, que facilita os trâmites para repasse de recursos aos municípios goianos. A reunião da CCJ foi presidida pelo deputado Humberto Aidar, que agora é do MDB. Quase todos os projetos apreciados foram aprovados. Um veto da governadoria foi derrubado na comissão. A matéria trata da redução de certidões para que as prefeituras continuem com acesso ao programa Goiás na Frente. No ano passado havia legislação nesse sentido, mas vigorou só até 31 de dezembro. Na CCJ, os deputados aprovaram também projeto da deputada delegada Adriana Corsi, que propõe a chamada tribuna livre no plenário. A ideia é que toda quinta-feira, representantes de entidades organizadas e personalidades possam fazer uso da tribuna. Haveria um requerimento prévio de pelo menos 72 horas. O relator do projeto foi o deputado Cimeison Silveira. Existem matérias de grande interesse popular e às vezes matérias polêmicas que eu creio que é importante que o parlamento escute um representante da sociedade civil organizada, de um setor que possa vir à tribuna e fazer a sua defesa ou o ser contrário àquela matéria. Eu acho que para o parlamento é importante. Aqui é o lugar de se escutar, de se falar, de se construir acordos e analisar as perspectivas. Eu acredito que é muito válido, é uma matéria que eu voto e acredito que para o parlamento valoriza bastante, principalmente as matérias mais polêmicas. 7 novos projetos da Governadoria do Estado foram lidos em plenário na sessão ordinária desta terça-feira. Também em plenário, os parlamentares fizeram a apresentação de matérias. Entre eles, o deputado Lissauer Vieira, que apresentou proposta que dispõe sobre o tempo de tramitação de processos de licenciamento ambiental em Goiás. Quem traz mais informações é a repórter Gabriela Gouveia. Entre as matérias apresentadas na primeira sessão ordinária desta semana está a proposta do deputado Lissauer Vieira, que trata do tempo de tramitação de processos de licenciamento ambiental em Goiás. Segundo ele, a legislação federal prevê prazos que vão de 180 dias a 1 ano. Nós temos um grande problema com os produtores rurais do estado de Goiás, principalmente aqueles que tentam se habilitar para poder ter a irrigação, ou a agricultura irrigada. E no estado de Goiás nós temos visto, e eu tenho acompanhado vários casos, principalmente da nossa região sudoeste e de outras regiões do estado, como a região do Vale do Araguaia, onde tem processos de 2, 3, até 4 anos que estão lá para poder serem aprovados e não são aprovados. O que nós estamos propondo é com que se adeque a regulamentação nacional, uma resolução do CONAMA 237 do ano de 97, que fala que até 180 dias para os casos que não necessitam de EIA-RIMA e até 1 ano para os casos que necessitam de EIA-RIMA. Sabemos da falta de estrutura de servidores do Estado, de estrutura física, de estrutura de logística, mas isso não é culpa dos empresários, das pessoas que querem produzir. Nós precisamos fazer com que o Estado cumpra o seu papel e as pessoas do setor produtivo, os empresários, têm que cumprir o seu papel também. Os licenciamentos ambientais também motivaram o pronunciamento do deputado Lucas Calil na tribuna. A proposta dele, no entanto, é aumentar o quadro de servidores do órgão ambiental. O meu pedido foi nesse sentido, de fazer justiça também com os produtores rurais que querem colaborar com o Estado.
que o Estado possa aumentar o número de servidores dentro da CECIMA, que dê condições melhores para que esses trabalhadores possam liberar isso com mais celeridade, lógico, respeitando as questões ambientais, mas também liberar isso com maior celeridade, trazendo progresso para o nosso Estado. Nós sabemos que existem as questões administrativas que dificultam muito o processo. Porém, nós precisamos chegar a um ponto de equilíbrio. Nós não podemos fazer com que produtores que já têm o seu pivô outorgado e precisa de uma liberação, uma renovação de outorga do seu pivô, fique 1 ano, 2 anos com o pivô parado e deixando de produzir. Isso tem acontecido lá no Vale do Araguaia. E muitos produtores estão proibidos e às vezes até mesmo, a partir do momento que eles protocolam o pedido de renovação de outorga, ele está fazendo uma autodenúncia, mas de boa fé, falando que ele está irregular porque venceu a licença dele e que ele precisa ser renovado. E o que está acontecendo? Estão indo lá e embargando pivôs, às vezes até plantados, já não deixando irrigar. Então isso é muito perigoso, é muito complicado, nós não podemos deixar com que isso vire moda no estado de Goiás. Nós precisamos estabelecer prazos, porque se a CECIMA, o governo do estado, não cumprir o seu papel com o prazo limite, que se dê uma autorização precária, que se estabeleça mais prazo, mas que não prejudique as pessoas que trabalham e geram riqueza no estado. Também foi apresentado na sessão desta terça requerimento do deputado Carlos Antônio, solicitando a instalação de uma 3ª unidade do VaptVupt em Anápolis. É uma demanda que atende a um pedido muito especial dos comerciantes da região central de Anápolis. Nós temos outras 2 unidades, mas muito mais distantes da região central, e os comerciantes entendem que a instalação de um VaptVupt no centro de Anápolis irá atrair pessoas que poderão, a partir do atendimento no VaptVupt, ficar, inclusive, visitando as lojas, fazendo com que o fluxo comercial seja bem maior. Já entre as aprovações da ordem do dia está a matéria da governadoria, que autoriza a aquisição, mediante doação onerosa, de área para a construção da nova sede do Tribunal de Contas dos municípios. E o deputado Carlos Antônio, do PTB, presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia, vai promover na próxima quinta-feira, dia 12, visitas técnicas aos conselhos tutelares dos municípios de Nerópolis, Brasabrantes e Goianira. A Comissão da Criança e Adolescente ela continua com esse objetivo de fazer as visitas técnicas a todos os conselhos tutelares do estado de Goiás. Estaremos completando 233 municípios e conselhos visitados oficialmente pela Assembleia Legislativa através de visita técnica da Comissão da Criança e Adolescente, onde nós vamos tentar ouvir as demandas, buscar as soluções para que a gente melhorize a estruturação dos conselhos tutelares de Goiás. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou na tarde desta terça-feira os números dos casos de gripe H1N1 registrados em Goiás. Confira. O número de casos confirmados da gripe H1N1 em Goiás cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. Só para se ter uma ideia, no ano de 2017 foram registrados 3 casos e no ano de 2018, 63 casos. A secretária municipal de saúde faz um alerta a respeito dos cuidados que devem ser tomados pela população. Primeiro, que a população se tranquilizasse. Uma das grandes medidas preventivas já vai ser iniciada na segunda-feira, que é a vacina, e manter ainda todas as precauções necessárias, uma vez que a vacina ela não protege de todos os micro-organismos que são envolvidos nesses quadros respiratórios. Ela protege de alguns deles, mas alguns não. Então, as medidas ainda são parte da prevenção muito importante. Por exemplo, lavar as mãos, limpar as superfícies das residências, dos locais de trabalho, com ou álcool ou mesmo com água e sabão para as mãos, ao tossir, ao espirrar, proteger, é o que nós chamamos às vezes de etiqueta respiratória para facilitar a compreensão, e evitar ainda locais aglomerados como shoppings, locais religiosos, festas de grande aglomerado, onde pessoas que contraíram o vírus possam transmitir para as outras pessoas. A campanha de vacinação está prevista para começar nesta sexta-feira, dia 13 de abril. Segundo o secretário estadual de saúde, serão distribuídas 650 mil doses em todo o estado.
A campanha começa na sexta, haverá um ato simbólico com a presença do governador Zé Hélio e do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, em Trindade. Chegarão amanhã à noite aqui em Goiânia 650 mil doses para essa primeira etapa. Até segunda-feira, dia 16, virão mais 300 mil doses. E é importante notar que Goiás é o único estado do Brasil que está antecipando a campanha. A campanha nacional começa dia 23 de abril. Em sessão especial proposta pelo deputado Luiz César Bueno, a Assembleia faz homenagem aos profissionais e empresários do segmento de beleza e estética do estado de Goiás. 57 profissionais do segmento da beleza e estética em Goiás foram homenageados em sessão solene e o reconhecimento da profissão de esteticista motivaram a proposta de realização da cerimônia, segundo o deputado Luiz César Bueno. A importância dessa audiência, dessa sessão solene, primeiro é para homenagear um segmento pioneiro no ramo aqui no estado de Goiás. Segundo, é para homenagear também a deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro, que é autor da lei que regulamentou a profissão, juntamente com o relator, o deputado Adail Carneiro. Então nós ficamos assim satisfeitos com esse momento. Vamos entregar também o título de cidadão ao senhor Alex Neves Azevedo, que é um servidor do Senado, que contribuiu muito com a categoria. Os deputados federais Soraya Santos, autora do projeto de lei que regulamenta a profissão de esteticista no Brasil, e o relator da matéria, Adail Carneiro, receberam a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Eles comentaram os ganhos com a sanção da lei. A lei, ela traz também uma exigência para o 3º grau. Foi como aconteceu mais ou menos com as enfermeiras. Não todas são técnicas, você tem que ter competências pela hierarquia de conteúdo, né? Então você poder trazer por essa lei, por exemplo, que cada clínica de estética tenha pelo menos uma com o 3º grau. Outro fator de muita importância é do usuário. Você imagina que você faz uma cirurgia, você vai precisar de ser encaminhada para uma drenagem linfática. Quem vai dar essa orientação? Como você, usuária, vai se defender se você não tem as competências pré-estabelecidas na profissão? Porque quando você regulamenta, você também diz para o usuário qual é o papel de cada um. Então eu já sei a quem recorrer. Então nós estamos falando aqui de qualificação, de dignidade profissional, da necessidade de você inserir o 3º grau como aprimoramento profissional. Então ela entra também num recorte que muita gente pensava que a estética está ligada à beleza, não, ela está ligada à área da saúde. Nós enfrentamos algumas dificuldades em razão de que essa profissão, que já é muito antiga, ela causava alguns incômodos à classe médica, bioplástica, enfim. Então nós fizemos um entendimento envolvendo um representante da classe médica, envolvendo o representante dos esteticistas, até nós adequarmos esse projeto de maneira que não trouxesse nenhum desconforto a nenhuma das categorias. O que mais os esteticistas queriam ao longo de quase 50 anos de luta para a aprovação desse projeto, era ter a sua profissão regulamentada. Com isso, esse profissional pode recolher o seu imposto, ele pode recolher encargos, ele pode abrir empresa e efetivamente ser um cidadão que contribui também legalmente para a economia do nosso país. Com mais de 30 anos dedicados à área, Andréa Silva pontua que a profissão exige estudo e aperfeiçoamento constantes. É uma área que exige muito conhecimento, você tem que estar sempre buscando coisas novas, tanto aqui na cidade como fora. Com 12 mil profissionais atuantes, o segmento de estética e beleza em Goiás se destaca em relação a outros estados. Estamos muito bem e temos o orgulho de morar na cidade onde as mulheres são mais vaidosas, né? Ainda durante a sessão, o servidor aposentado do Senado, Alex Neves Azevedo, recebeu o título de cidadão goiano, devido à sua trajetória como assessor de campanhas políticas e por sua atuação para favorecer o ramo da beleza estética no estado. É essa trajetória que eu tenho aqui que me conferiu esse título.
O deputado Hélio de Souza, do PSDB, indicou e, com o apoio de demais parlamentares, encaminha nesta terça-feira o título de cidadania goiana ao professor de História e advogado Habib Badião. Em entrevista à TV Assembleia, o deputado disse que Badião, enquanto presidente da Confederação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras, é representante social do Líbano no Brasil e escolheu o estado de Goiás para viver e desenvolver o seu trabalho em prol da sociedade goiana. Esta homenagem traduz o Badião advogado, o Badião professor, jornalista, mas mais do que isso, um amigo de Goiás que, juntamente com a sua família, tem dedicado a sua vida em prol desse estado e no momento que nós achamos importante a sua vida, lhe dedicar esse título que com certeza honra muito o estado e que com certeza ele vai continuar a ter, a partir de agora, mais um motivo para agradecer a esse terra que o acolheu e que agora lhe dá a cidadania. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a gente e até a próxima. TV Assembleia. Informação com credibilidade.